Estamos de volta, tranquilamente e serenamente. Muito bem, vamos retomar o nosso estudo. Paixão e libertação psicológica. Joana, ela nos diz que o ser humano é ainda muito fragmentário e dúbio, carecendo de amor e paciência, que são terapias excelentes para induzi-lo ao fortalecimento do caráter, da personalidade. A constante condenação, veja bem, ela traz a condenação de Jesus como se encontrasse lá no nosso inconsciente coletivo. E como está? Como está? Porque nós temos registros, como já dissemos, incomensuráveis. A constante condenação, continua ela, multimilenária, deixou marcas profundas no inconsciente coletivo de que ora se faz herdeiro natural, surgindo-lhe transformada em medo e desespero por si mesmo, ou indiferença pessoal e desleixo no cultivo dos valores morais. A pessoa, ela teme, um temor que não sabemos a sua origem, é lá do nosso inconsciente coletivo. Complexo de culpa. Nós somos educados assim. Minha mãe, quando queria que nós obedecêssemos, ela dizia assim: olha, vocês têm que obedecer, porque senão Deus castiga. Meu Deus. E eu fui educado assim, eu e meus irmãos fomos educados assim: Deus castiga. Com isso, o que gerou no nosso íntimo? Consciência de culpa. Por causa do quê? Por causa dos nossos delitos, dos nossos erros. Não faça isso porque Deus castiga. Nós passamos a mentir, por quê? Com um mecanismo de fuga. Apesar de termos sido educados com a verdade. Entende? O próprio Cristo nos ensinou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entende? Isso é importante a gente refletir. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós já dissemos do tamanho desse computador mental, como é cheio de registros. Para nossa infelicidade, nós não só temos registros bons. Para nossa infelicidade, a predominância são de registros negativos. Por causa do atavismo da nossa tendência, daquilo que nós somos,
nós trazemos ainda, olha que graça, nós trazemos ainda o complexo de culpa do Adão, da maçã, do pecado. Isso é um atavismo e é uma coisa triste, porque nós levamos avante. Nós levamos avante, não é? Quando ainda nós temos a educação religiosa, que é holística, mas aberta, né? Ela explica os porquês da vida, melhora, que é a doutrina espírita. Mas e quando nós somos educados dentro de um regime ortodoxo, católico? Não dizer que é errado, hein? Pelo amor de Deus, não estamos aqui fazendo comparação de religião. Nós só estamos dizendo que é uma religião mais ortodoxa. Entende? Que a pessoa tem que comungar, que a pessoa tem que fazer o seu testemunho, tem que pagar o seu quinhão, né? Dar lá o seu recurso mensal na igreja, não é? Comungar, como já dissemos. A doutrina espírita é aberta, é livre para essas coisas. Por quê? Porque o ser humano é livre. Ele faz aquilo que ele quiser fazer e paga, e colhe. Entende? Nós não precisamos de uma imposição religiosa, não é necessário, né? A constante condenação multimilenária deixou marcas profundas na criatura. Então veja bem, nós trazemos isto. A lição viva, continua Joana, que ressalta em Jesus desde a entrada triunfal ao julgamento arbitrário, sem qualquer defesa, propõe uma releitura do comportamento individual e coletivo dos seres, oferecendo a contribuição de resultados positivos nas reflexões mentais. Veja bem, caríssimos, né? O Cristo, ele entrou triunfalmente. Pilatos lavou sua mão arbitrariamente e o condenou. Entende? E o condenou, né? Neste julgamento que eu diria um julgamento esdrúxulo, o soldado que o conduziu até Pilatos, né? Pilatos pergunta a ele: tu és rei? Jesus, na sua pureza de coração e já tendo passado por uma série de martírios antes de vir até esse juiz que foi Pilatos, ele vira para Pilatos e fala: tu é que dizes. Aí o soldado notou a firmeza nas palavras do Cristo e esbofeteou o Cristo com tanta força que ele quase caiu. Quase caiu. Aí ele vira pacificamente para o soldado e fala: soldado, por que me batestes, soldado? Se eu falei alguma mentira, mostre o meu erro. Mas se eu falei a verdade, por que me batestes? Contam os historiadores que este soldado reencarnou inumeráveis vezes com eco na sua consciência das palavras de Jesus. Por que me bateste, soldado? Mostre o meu erro.
Por que me batestes? Mostre o meu erro. Isto é o padecimento que todos nós trazemos. O madeiro era necessário para o Cristo. Ele tinha que ser crucificado entre dois ladrões. Nós temos lá, dentro do nosso inconsciente coletivo, todos esses questionamentos que, em determinado período da nossa vida, eles saem para fora, pululam para fora. E, por sua vez, ficamos diante de uma dúvida, de uma insegurança, diante de uma incerteza. Muito natural, muitíssimo natural. Para tanto, nós precisamos verdadeiramente de refletir a nossa mente no que verdadeiramente nós estamos querendo da vida. O que nós desejamos da vida? Qual é o nosso caminho? Qual o caminho que devemos tomar? O de Jesus ou a porta larga? Todos nós conhecemos a história da porta larga. Todos nós conhecemos. Porta estreita, a porta da libertação. Entende, caríssimos? Então, libertação psicológica somente com Jesus. Voltaremos.